Olá, meu nome é Renan, sou estudante do sexto termo do curso de Engenharia Civil. Vamos dar início à apresentação do seminário da disciplina de Estudos de Impactos Ambientais. Nosso tema é o 7, sobre aterro sanitário. O que é? Aterro sanitário de resíduos sólidos urbanos. Conforme a NBR 8419 de 1992, da ABNT, aterro sanitário de resíduos sólidos urbanos é uma técnica de disposição de resíduos sólidos urbanos no solo, sem causar danos à saúde pública e à segurança, minimizando os impactos ambientais. Método este que utiliza princípios de engenharia para confinar os resíduos sólidos à menor área possível e reduzi-los ao menor volume permissível, cobrindo-os com uma camada de terra na conclusão de cada jornada de trabalho, ou a intervalos menores se necessário. Licenciamento ambiental. Todo aterro, antes de ser implementado, deve obter as licenças exigidas pelos órgãos ambientais, municipais, estaduais ou federal. A Resolução CONAMA 1 de 1986 define responsabilidades e critérios para avaliação de impactos ambiental e define atividades que necessitam de estudo de impacto ambiental EIA, bem como relatório de impacto ambiental RIMA. A Resolução CONAMA de 237 de 1997 dispõe sobre o sistema de licenciamento ambiental, a regulamentação dos seus aspectos como estabelecidos pela Política Nacional do Meio Ambiente. A Resolução CONAMA 308 de 2002 estabelece as diretrizes do licenciamento ambiental de sistemas de disposição final dos resíduos sólidos urbanos gerados em municípios de pequeno porte. Assim, segundo as diretrizes dessa resolução, devem ser requeridas as seguintes licenças: licença prévia, LP, licença de instalação, LI e licença de operação, LO. Todo projeto de aterro sanitário deve ser elaborado segundo as normas preconizadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT. No caso dos aterros sanitários de classe 2, a norma a ser seguida é a de número NBR 8419, que descreve as diretrizes técnicas dos elementos essenciais a projetos de aterros. Aqui está um recorte da NBR 8419 de 1992, apresentação de projetos de aterros sanitários de resíduos sólidos urbanos. O sumário 1, objetivo, 2, documentos complementares, 3, definições, 4, condições gerais, 5, condições específicas. E por último, anexo no modelo de carta para encaminhamento de projeto de aterro sanitário de resíduos sólidos urbanos. Nós fizemos um recorte das condições específicas, que é o 5.2, o memorial técnico. O memorial técnico deve conter no mínimo o seguinte: cálculo dos elementos do projeto, vida útil do aterro sanitário, sistema de drenagem superficial, sistema de drenagem e remoção de percolado, sistema de drenagem de gás, sistema de tratamento de percolado e cálculo de estabilidade dos maciços de terra e dos resíduos sólidos dispostos. Aqui nós trouxemos um corte da seção de um aterro sanitário, setor em preparo, setor de execução e setor concluído. No setor de preparo nós temos o dreno de chorume na base do aterro, através dos dutos que faz a coleta e direcionamento desse chorume, a camada de impermeabilizante que impede que o chorume infiltre no solo e atinja o lençol freático. Aqui nós temos a imagem do lençol freático, a saída do chorume para a estação de tratamento, a camada de solo de cobertura, a drenagem interna, a drenagem de gás, a drenagem superficial e, por último, a grama que é plantada aqui acima do aterro. Nós temos outro recorte, que é a partir do direcionamento aqui do chorume nesse tanque. O chorume vai para a estação de tratamento de líquidos e depois é direcionado a um novo tanque, que é o chorume tratado. A partir daí é feita a destinação final do chorume. Nós trouxemos um estudo de caso, que é a importância do aterro sanitário. Então, a usina de tratamento mecânico biológico, conhecido como TMB, é um método bastante utilizado em diversos países europeus, o qual consiste em um pré-tratamento com separação dos resíduos inorgânicos, que serão encaminhados para reciclagem e reutilização dos resíduos orgânicos, que serão devidamente tratados através de fermentação e estabilização anaeróbica. Nesse caso, a Kona, que é uma empresa de engenharia, tem participado do licenciamento dessas novas tecnologias. Nós trouxemos aqui o estudo de caso do Ecoparque Palmeiras, do município de Piracicaba. Aqui estão algumas fotos do Ecoparque de Piracicaba.
separação manual na usina TBT em Piracicaba e as esteiras da usina TBT de Piracicaba. Nesse vídeo vai estar explicando melhor sobre como que acontece o tratamento mecânico biológico. Quando falamos em aterro sanitário, muitas pessoas associam de forma incorreta ao lixão. O aterro sanitário é um dos processos mais utilizados no mundo todo para o descarte adequado de resíduos. Em um lixão, simplesmente os caminhões despejam o material coletado diretamente no solo, sem nenhuma proteção. E esse lixo fica descoberto, atraindo animais vetores de doença e causando mau cheiro. No entanto, um problema mais grave ainda é o fato de o solo não ter nenhuma proteção. Todo esse lixo em decomposição gera um líquido chamado chorume. Ele polui o solo e as águas, causando graves problemas ambientais, além de danos à saúde que podem durar por anos. Já o aterro sanitário é instalado de forma que não prejudique a população nem o meio ambiente. Em municípios mais conscientes como Piracicaba, o aterro sanitário também conta com um TMB, Tratamento Mecânico Biológico, onde o resíduo é descarregado, passa por uma triagem mecânica e depois por várias etapas de triagem. Isso é necessário para separar aqueles materiais que não deveriam ir para o aterro sanitário. E um dos principais motivos disso é que as pessoas não utilizam a coleta seletiva da cidade. Após as triagens, sobram apenas materiais úmidos que vão para o biodigestor. No biodigestor, todo o ar é eliminado para que as bactérias anaeróbias acelerem o processo de decomposição e diminuam o volume desse resíduo. O biodigestor é a etapa mais inovadora do processo, proporcionando a significativa redução do volume do resíduo, acelerando sua decomposição e gerando o biogás, que pode ser captado para a geração de energia. Esse material é retirado do biodigestor e encaminhado para as leiras, onde ficará por um tempo até estar em condições ideais para ser reaproveitado, ou, quando não é possível, ser destinado como rejeito no aterro sanitário. Quando recebe esse tratamento, o que segue encaminhado para o aterro trata-se apenas do rejeito, que ocupará menos espaço e gerará menos chorume. Dentro do aterro, esse resíduo é disposto de forma correta e sem poluir o solo, já que o aterro conta com camadas de proteção e dutos para destinar o chorume a um local adequado. Os gases gerados na decomposição do material são retirados por tubulações para evitar explosões e são queimados antes de atingirem a atmosfera para evitar a poluição do ar. Todo o processo de recebimento, triagem, tratamento mecânico, biológico e encaminhamento do rejeito para o aterro sanitário chamamos de Central de Tratamento de Resíduos, CTR. E a cidade de Piracicaba, em parceria com a empresa Piracicaba Ambiental, está implantando o CTR Palmeiras, também chamado de Ecoparque, com as melhores tecnologias ambientais existentes. Isso reduzirá os impactos ambientais, além de atender às leis nacional e estadual de resíduos sólidos, que prevê que toda cidade deve extinguir os lixões, além de dar um destino correto para os seus resíduos. O município está fazendo sua parte. Faça também a sua, ajudando na separação dos resíduos na sua casa, no trabalho e na escola. E vamos transformar a realidade dos resíduos em Piracicaba. Boa noite, meu nome é Flávia e eu vou falar um pouco da identificação dos impactos positivos e negativos do projeto. O aterro sanitário é um aprimoramento de uma das técnicas mais antigas utilizadas pelo homem para o descarte de seus resíduos, que é o aterramento. Ainda que sendo o método sanitário mais simples de destinação final de resíduos sólidos urbanos, o aterro sanitário exige cuidados especiais e técnicas específicas a serem seguidas, desde a seleção e preparo da área até a sua operação e monitoramento. Atualmente, os aterros sanitários vêm sendo severamente criticados porque não têm como objetivo o tratamento ou a reciclagem dos materiais presentes no lixo urbano. De fato, os aterros sanitários são uma forma de armazenamento de lixo no solo, alternativa que não pode ser considerada mais indicada, uma vez que os espaços úteis a essa técnica tornam-se cada vez mais escassos. Porém, deve-se considerar que a maioria dos materiais utilizados pelo homem, na realidade, são combinações de várias substâncias trazidas dos mais diferentes pontos do planeta. Assim, recuperar todos os materiais que utilizados é praticamente impossível, seja por motivos de ordem técnica ou econômica. Desta forma, o aterro sanitário não deve ser considerado como um vilão,
ou como uma técnica ultrapassada dentro dos processos de proteção ambiental, mas como a saída atualmente empregada para o descarte disciplinado de resíduos no solo. No meio físico, a decomposição da matéria orgânica existente na massa de resíduos descartados no aterro sanitário produz uma quantidade significativa de chorume e biogás, rico em metano. Ao se infiltrar no solo, o chorume causa poluição dos lençóis freáticos e aquíferos subterrâneos. Além disso, os metais pesados, que fazem parte da sua composição, tendem a se acumular nas cadeias alimentares, causando prejuízo à saúde das plantas, animais e seres humanos. Vale ressaltar que o chorume produzido em aterros sanitários e lixões é diferente do liberado pela composteira doméstica, que não é tóxico e pode ser utilizado como fertilizante de solo e pesticida natural. Na composteira, o chorume resulta da decomposição da matéria orgânica pura, enquanto em aterros e lixões, os vários tipos de descarte são decompostos juntos e liberam chorume contaminado. O principal efeito negativo do metano no meio ambiente é a sua contribuição para o desequilíbrio do efeito estufa, colaborando para o aquecimento global. Ao ser inalado em grande quantidade, o gás também pode causar asfixia e perda de consciência, parada cardíaca e, em casos extremos, danos do sistema nervoso central. No meio biológico, para instalar um aterro sanitário, é necessário remover a vegetação existente no local. Atrelada à movimentação de pessoas e dos equipamentos envolvidos na operação do aterro, essa eliminação vegetal causa um afastamento dos animais silvestres que habitavam a área. Além disso, a grande presença de matéria orgânica na massa de resíduos é um forte atrativo para animais e insetos transmissores de doença. Já no meio socioeconômico, além de resultarem na queda da quantidade de vida da população que vive em seu entorno, os imóveis localizados na área de influência direta de aterros sanitários com condições inadequadas sofrem com a desvalorização gerada pela degradação ambiental. Em aterros onde não existe o controle de acesso de pessoas, é frequente a presença de catadores trabalhando em condições precárias e insalubres, em decorrência da desigualdade socioeconômica. Alguns dos aspectos negativos do aterro sanitário é a causa da poluição da água, a poluição do solo, a poluição do ar e a transmissão de doenças. Os aspectos negativos expostos podem ocorrer se os administradores que estão auxiliando o terreno não tiverem os devidos cuidados com o local que será finalizado os resíduos. Segundo o site do CREA do Paraná, existem diversos impactos ambientais do empreendimento. Conforme a sua tipologia, pode-se encontrar os seguintes impactos: alteração da composição da fauna, aparecimento de espécies exóticas, desequilíbrio ecológico, destruição de habitats, empobrecimento genético, contaminação biológica, mudança de paisagem, alteração da qualidade e da quantidade de água subterrânea e superficial, alteração da qualidade do ar, entre outros. Aqui nós colocamos uma breve ilustração para mostrar como são os lixões, que devidamente são iguais aos aterros, mas não têm as medidas necessárias. Boa noite, meu nome é Graziene e eu vou estar falando sobre as medidas mitigadoras dos impactos negativos. Temos algumas soluções, dentre elas a lona impermeabilizadora, a coleta seletiva e a compostagem, e eu vou estar explicando um pouco sobre cada uma delas. A lona impermeabilizadora é uma geomembrana lisa de PEAD, polietileno de alta densidade. Ela serve para a impermeabilização de superfícies e proteção do solo, evitando que líquidos, gases e resíduos perigosos tenham contato com o solo, impedindo a contaminação do ambiente e água subterrânea. Ela possui excelente resistência mecânica e alta resistência aos agentes químicos proporcionados pelo PEAD. Ela não deixa passar nenhum líquido para baixo. Temos uma foto dela, é feito uma vala no terreno, daí coloca a lona por cima. Sobre a coleta seletiva. Diferencia os resíduos de acordo com a sua constituição ou composição. Os resíduos devem ser separados em úmidos, secos, recicláveis e orgânicos, e dentro dessas categorias, as subcategorias. De acordo com o CONAMA 275/01, as cores das lixeiras são internacionais.
Temos a azul para papel, papelão, a preta para madeira, a marrom para resíduos orgânicos, a vermelha para plástico, a laranja para resíduos perigosos, a cinza para resíduo geral e não reciclável, misturado ou contaminado, não passível de separação, a amarela para metal, a verde para vidro, a roxa para resíduos radioativos, a branca para ambulatórios e de serviços de saúde. A compostagem é o processo biológico de valorização da matéria orgânica, seja ela de origem urbana, doméstica, industrial ou agrícola, ou florestal. Os micro-organismos, como fungos e bactérias, são responsáveis pela degradação de matéria orgânica, transformando-as em humus, que é um material muito rico em nutrientes e fértil. Temos uma imagem da compostagem, que é da composição dos alimentos. E temos também uma solução que é prática, que é a utilização dos 3 R's. Reduzir, reutilizar e reciclar. Reduzir é quando reduzirmos a quantidade de lixo que nós produzimos, consumindo mais alimentos naturais, como frutas e legumes, substituindo os produtos industrializados que geram maior quantidade de lixo. Reutilizar é quando reutilizamos uma embalagem mais de uma vez, em casa para guardar alguma coisa ou até mesmo para usarmos no afazeres domésticos. E reciclar, que é o processo de transformação dos materiais, plástico, papel, metal, vidro e novos produtos. Tal procedimento que economiza matéria-prima, água e energia elétrica e ainda diminui a quantidade de dejeitos nos aterros sanitários. Portanto, seria ideal que os aterros sanitários recebessem apenas aqueles resíduos que não podem ser reciclados ou compostados. Boa noite a todos, meu nome é Matheus Pepe, hoje irei fazer a conclusão do trabalho. Através desse trabalho, podemos observar todos os benefícios que o aterro sanitário traz, uma alternativa viável para os municípios disporem de seus resíduos sólidos. Eles são construídos longe dos centros urbanos e utilizam grandes extensões de terra. Contudo, devem ser plantados de maneira correta, seguindo todas as diretrizes para que não possa ocorrer nenhum dano ao meio ambiente e nem à população. Segundo a NBR, os aterros devem possuir mantas impermeabilizantes para evitar as infiltrações no solo e também a necessidade da criação de sistemas de drenagem eficientes. Para a escolha da área de um aterro sanitário, deve levar em conta as futuras consequências que podem ocorrer no local e também deve ser realizado o plantio de árvores ao seu redor. O plantio é exigido no processo de licenciamento ambiental, é o item obrigatório para o funcionamento de um aterro sanitário. O reflorestamento ele ajuda a inibir a poeira e odores provenientes dessa construção. A decomposição da matéria orgânica existente na massa de resíduos descartados no aterro sanitário produz uma quantidade significativa de chorume e biogás, rico em metano, CH4. Para extrair os gases e líquidos produzidos pelo lixo, é utilizado um sistema de drenagem onde o líquido produzido, chorume, é enviado a uma lagoa artificial impermeável sem contato com o solo, onde é armazenado e, após um período, é realizado um tratamento para tirar o odor e os metais pesados. E depois desse tratamento, é feita uma análise da água, em seguida é despejada em rios ou mares. Um sistema de aterro sanitário tem uma vida útil de no mínimo 10 anos, segundo a norma da BNT, NBR 13.896/1997. Após o encerramento, deve ser observado por mais 10 anos, pois os gases e chorumes continuam sendo gerados. Considerando um aterro sanitário como uma área previamente preparada com todas as medidas de engenharia que visam proteção ambiental, após esse período pode ser utilizado genericamente para fins de geração de áreas verdes, sendo essas voltadas para a conservação ambiental, lazer, entre outros. Com o aumento da população em todas as cidades, aumentou também a quantidade de lixo produzido. É de extrema importância a conscientização das pessoas sobre as formas de separação do lixo e a destinação dos materiais recicláveis a empresas especializadas. Para que o sistema de aterro sanitário funcione perfeitamente e que sua vida útil seja maior,
precisa ser ligado diretamente com o sistema de coleta seletiva e reciclagem.